Várias catástrofes ocorrem ao redor do mundo a cada ano, como por exemplo as enchentes do Rio Grande do Sul. Catástrofes que motivam muitos voluntários a assumirem riscos graves para o resgate de possíveis sobreviventes dessas situações. No entanto, com o desenvolvimento da robótica, é possível resgatar esses sobreviventes de uma forma mais segura e otimizada, enviando robôs autônomos para áreas perigosas. Oi, tudo bem? Eu sou o David Cheng, graduando em Ciência e Computação na USP ICMC. Nesse vídeo vou falar um pouco sobre o uso de robôs autônomos em situações de resgate. Antes de tudo, precisamos saber o que é robô autônomo. Robôs autônomos são máquinas que realizam tarefas sozinhas, sem controle direto de uma pessoa. Eles usam sensores, motores e outros componentes em conjunto com software para tomar decisões com base no ambiente ao redor. Mas como isso ajuda em situações de resgate? Com robôs autônomos, podemos simplesmente mandá-los para regiões perigosas, onde localizam-se possíveis vítimas, para poder transportá-los para um lugar seguro ou informar com maior precisão a localização deles e levar objetos essenciais, como por exemplo kit médico, para as vítimas. E como os robôs vão saber o que fazer se não tem humanos controlando? Para isso, a gente vai falar um pouco sobre a RoboCup Jr., mais especificamente a modalidade Rescue. Caso você não saiba, a RoboCup Jr. é a maior competição de robótica do mundo para estudantes de até 19 anos. Ela é composta por várias modalidades diferentes, como a Soccer, Onstage e a Rescue. Na Rescue League, ou Liga de Resgate, os estudantes precisam criar robôs para navegar em sinais de desastres, identificar vítimas e superar obstáculos de forma autônoma, sem interferência humana no processo. Então, durante essa competição, os estudantes já criaram robôs autônomos que atingem seus objetivos sem alguém controlando por trás. Vamos ver como que eles conseguiram fazer isso. Bom, vamos começar com o mapeamento. Para que o robô possa navegar pelo terreno com segurança, ele deve mapeá-lo para poder saber onde estão obstáculos, como paredes e buracos. Com esse objetivo, o robô pode usar vários tipos de sensores. Sensor de distância. Provavelmente um dos sensores mais simples que tem. É um dispositivo que mede a distância até um objeto, usando ultrassom, laser ou infravermelho. Sozinho, ele não é muito útil para mapear o terreno, porque ele só mede a partir de um único feixe. Além disso, temos o LiDAR. LiDAR é um sensor que usa vários feixes de laser para medir distâncias, criando mapas 3D precisos do ambiente. Porém, ele é consideravelmente caro comparado aos outros sensores. Além disso, a gente tem o sonar. Ele é um sensor que usa ondas sonoras para mapear terrenos submersos, medindo o tempo que o som leva para refletir nos objetos. Com o mapeamento feito, a gente pode falar um pouco sobre a locomoção. As estratégias de locomoção mudam bastante entre as equipes, conforme as necessidades de cada mapa. Uma das diferenças mais marcantes são as rodas. Temos as rodas convencionais, que é normalmente de plástico ou de borracha, que é mais usada em terreno plano. Também as rodas omnidirecionais. Eles deixam que o robô ele possa andar em qualquer direção sem precisar se virar. Então, por exemplo, se ele quiser andar diagonalmente, ele pode só andar direto. Ele não precisa primeiro virar 45 graus e depois andar. Além disso, temos as rodas de borracha ou cravo. Ele é usado em terreno irregular, pois propicia uma maior estabilidade na locomoção. E por fim temos as rodas esteiras, que oferecem uma tração em solo muito difícil, por meio de uma maior área de contato com o chão. Tá, a gente já sabe do mapeamento e da locomoção. Então o robô ele sabe onde tem parede e ele sabe como que anda para frente. Mas o robô ele não sabe para onde ele deve andar. Para isso a gente vai usar as estratégias de exploração. A mais simples é a regra da mão direita. Ela é uma tática muito usada em labirintos. Não essa aqui. Basicamente, no meio de um labirinto, você coloca a mão direita na parede da direita e sempre fica andando para frente sem tirar essa mão. Depois de um tempo, você vai achar o fim dele. Mas essa estratégia ele só funciona se você não estiver preso dentro de algum ciclo. Além da regra da mão direita, a gente também tem os algoritmos de busca de caminho. Usando esses algoritmos, a gente pode facilmente explorar o mapa todo sem correr o risco de entrar num ciclo. Como que isso funciona? Vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples. Supondo que a gente tem esse mapa aqui. As linhas vermelhas são as paredes, o robô é o círculo azul
E a gente dividiu o mapa em um quadriculado 5x5 para facilitar as coisas. Por enquanto, o robô não sabe o que fazer, ele sabe onde tem parede só. Então a gente vai fazer ele andar para frente. Enquanto ele consegue andar para frente, a gente continua. E aqui ele vai ver que na frente dele tem uma parede. Então, ele vê qual quadrado ainda não foi visitado. Por exemplo, esse aqui do lado. Aí ele vai para lá. E continua andando para frente. E de novo, ver onde tem algum lugar não visitado. O mais perto dele. Que é esse aqui. Então ele vai lá. Aí de novo chega numa parede. Então ele faz de novo. Nesse caso tem dois. Então ele só escolhe um aleatoriamente. Como a parte da frente dele já foi visitado, ou seja, ele já passou por esse quadrado antes. Então ele não precisa passar por lá de novo. Então é como se tivesse encontrado uma parede. Então ele só volta e vai pelo outro caminho. Aqui novamente temos dois lugares e ele vai fazendo isso até ver o mapa inteiro. Aqui no final não tem mais nenhum perto, então ele vai ver que o mais perto é aqui. Então ele volta tudo e vai lá. E assim ele termina de explorar o mapa. O algoritmo que a gente falou agora é provavelmente um dos mais simples de busca de caminho que tem. Além disso, algumas equipes foram além, usando algoritmos como A-Star ou RRT. Caso você tenha interesse, tem um link na descrição de como eles funcionam. Agora que o robô consegue explorar o mapa inteiro, a gente pode falar sobre a identificação de vítima, que é nosso objetivo, que o robô vá até uma área perigosa e resgate pessoas, ou pelo menos fala onde eles estão. Na RoboCup, os diferentes tipos de vítima eram representados ou por papel colado na parede ou por bolinhas pretas e prateadas. O robô tinha como objetivo chegar perto dessas vítimas e falar qual era seu tipo. Então, por exemplo, temos o H, o S e o U. Ou, no caso do Rescue Line, levar essas vítimas para um lugar chamado local de evacuação. Para identificar as vítimas, os robôs normalmente usam câmeras e pela imagem eles ou usavam alguma inteligência artificial para identificar ou procuravam por algum padrão. Por exemplo, indo de pixel em pixel, eles conseguiam pela cor saber quais pixels eram de parede. Então, se encontrar duas vezes padrão parede, parede, na parede, significa que tinha alguma coisa na parede. No caso, uma vítima, porque não tinha outra coisa que esteja na parede que não seja vítimas. Porém, na vida real, as vítimas provavelmente não vão ser papéis colados na parede ou algumas bolinhas por aí. Então a gente tem que melhorar o nosso sistema de inteligência artificial para encontrar alguns padrões mais complexos ou encontrar outras formas de detectar a vítima. Para isso, a gente pode usar sensor térmico, que funciona à base do calor do corpo humano. Então, por exemplo, lugares onde tem alguém, a gente vai ficar mais quente do que o ao redor dele. E tem vários outros jeitos também de detectar se tem alguma pessoa lá que não vou entrar muito a fundo. Para finalizar o vídeo, vou falar um pouco sobre robôs que já existem e são usados em situações reais de resgate, começando com a Emily. O robô Emily é um dispositivo de salvamento aquático desenvolvido pela empresa norte-americana Hydronautics. Seu propósito é auxiliar salva-vidas e equipes de resgate em ambientes como praia, oceano, rios e áreas alagadas. Ele tem um sistema de jato de água para propulsão rápida na locomoção e sua flutuabilidade permite que 4 a 6 pessoas segurem pelas alças ou cordas. Embora ainda não seja um robô autônomo, pesquisadores da Universidade IM de Texas estão desenvolvendo um sistema que permita que Emily detecte pessoas na água por calor e desacelere automaticamente ao se aproximar, além de uma visão aérea remota com drones, promovendo o desenvolvimento de sua autonomia. Temos também o nosso robô Quincy. Ele é um robô de resgate desenvolvido por Japão e pesquisadores da Universidade de Tohoku e do Chiba Institute of Technology. Ele foi projetado para ambientes perigosos, como prédios colapsados e usinas nucleares, incluindo operações no complexo de Fukushima após o desastre de 2011. O Quincy tem uma base de esteiras e 4 subtracks que se movem para subir escadas e terrenos irregulares. Além disso, ele tem um sistema de sensores composto por múltiplas câmeras, giroscópios, acelerômetros, sensor de temperatura, umidade e radar laser. Esse robô ele pode ser considerado semi-autônomo, porque o operador humano ele só decide a direção e a velocidade que o robô tem que ir, e o robô ele decide sozinho como mover suas partes móveis, que são chamadas de flippers, para se adaptar ao terreno. Por exemplo, se o Quincy encontrar uma escada ou entulho e o operador apenas falar ir para frente, o próprio robô ajusta a posição de suas esteiras e flippers para subir ou ultrapassar o obstáculo de forma eficiente,
sem que o operador precise controlar cada movimento detalhado. Com o avanço da tecnologia, o uso de robôs autônomos e semi-autônomos em situações de resgate tem se mostrado uma solução cada vez mais eficaz e segura. Esses robôs são capazes de acessar locais perigosos, mapear ambientes hostis, localizar vítimas e até transportar equipamentos essenciais. Exemplos como Emily e o Queens mostram como a robótica pode salvar vidas, protegendo também os profissionais de resgate. A tendência é que, com o desenvolvimento de sensores mais avançados e algoritmos de inteligência artificial, esses robôs se tornem ainda mais autônomos, ampliando suas aplicações e aumentando sua eficiência em futuras operações de resgate.